Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez eu trago para vocês aqui o quadro De Olho Em. E dessa vez o quadrinho que eu vou trazer é Front Mission, Dog Life e Dog Style. Para quem não sabe, esse título Front Mission, ele surge de um jogo de videogame da empresa Square, que foi criado lá na década de 90 ainda, na época do Super Nintendo. É um jogo do tipo estratégia, do tipo táticas, como Final Fantasy Tactics, por exemplo, entre outros jogos desse estilo. E ele acabou, logicamente, pelo sucesso, trazendo produtos derivados. O quadrinho é um deles. Esse quadrinho começou a ser publicado em 2007. Ele ainda está em andamento. O autor dele é Yasuo Otagaki. E o desenhista tá como se fosse um tipo de sigla, um nome fictício para ele, que é CH Line. Não sei exatamente quem é esse desenhista, mas provavelmente eles colocaram esse nome porque ele queria se manter anônimo. Para fazer essa indicação aqui para vocês, eu li 10 capítulos do mangá, o que eu acho que foi o suficiente para ter uma ideia. Isso cobriu mais ou menos uns 2 ou 3 arcos do quadrinho. E agora eu vou falar um pouco da sinopse dele. A ilha de Halfman, que enfrentava um longo cessar-fogo entre duas maiores potências do mundo, as dos Estados Unidos do Novo Continente, a USN, e a União Cooperativa da Oceania, a OCU. Durante 20 anos eles se mantiveram nessa pausa entre o território que eles estavam disputando. E agora voltou a acontecer uma guerra que pouca gente acreditava que seria possível, mas esse aí é o cenário para a história acontecer. Fazer uma sinopse para essa revista é um tanto quanto esquisito, porque na verdade quando eu fui lendo os capítulos eu descobri que ao longo dos eventos eles vão mudando os protagonistas e as pessoas que participam do que acontece em meio à guerra. Então fica meio sem sentido você falar de uma figura só. Mas a primeira história ela trata de um repórter chamado Matsuda Akira. Ele vai para a ilha para cobrir a situação de tensão que geraria por fim a guerra depois de 20 anos para um canal de televisão de notícias chamado NNTV. E acaba sendo pego no meio do conflito. Essa história ela cobre o primeiro arco, mas como eu disse a vocês, o roteiro dele é dividido entre blocos de personagens diferentes, cada um conta uma história isolada e totalmente separado uma da outra. E ao contrário do que muita gente pensa, isso acaba sendo um ponto positivo na história, porque descentraliza o foco da história num grupo só de personagens, já que ele vai contar a vida de vários cidadãos ali que são pegos no meio do confronto entre as duas nações, e acaba tornando o quadrinho mais interessante. Analisando o tópico principal, que é o roteiro, a gente pode constatar que ele é um roteiro bom, ele é atento a detalhes cronológicos e também é um roteiro bem construído, bem conduzido pelo Yasuo Otagaki. Ele também é um roteiro bem rápido e conciso. Ele não fica divagando sobre aquelas coisas de táticas de guerra, ou então mostrando as decisões tomadas por quem comanda, e que fica uma coisa meio lenta, meio chata para esse tipo de história que aborda conflitos militares. E também os personagens são bem construídos. Ele também mostra todo tipo de abuso e injustiça que é cometido dentro dessas guerras, que acontece no dia a dia de quem convive com isso. Mas é um tipo de verdade que ele mostra ali que é diferente do que se lê numa história do Joe Sacco, por exemplo, que é aquele documentarista em quadrinhos que trata sobre temas de guerra também. E ele não costuma ficar carregando nos dramas e também tentando relativizar isso, tornando uma coisa barata, vulgar.
E como eu falei também da qualidade do roteiro em relação a ele dividir o foco entre os personagens diferentes, isso é bom porque torna a história bem dinâmica. E outra coisa que eu tenho que citar antes que eu me esqueça é que essa história é adulta, ela é tipo mais 18 mesmo. Ela não tem nenhum pudor em mostrar violência gráfica e também tratar esse assunto de conflitos, principalmente quando ocorrem ataques de uma maneira crua e direta. Pela parte dos diálogos, a gente pode notar também que os diálogos do Otagaki são bem maduros, eles são enxutos e não ficam com enrolação ou fazendo uso de metáforas longas que torna a leitura cansativa. Então eles servem bem à história e por vezes você vê os personagens sendo puramente cínicos e diretos, não ficam fazendo rodeios nem tentando filosofar demais. Outra coisa que está presente no diálogo é a postura dos personagens, que eles não ficam o tempo inteiro tentando aliviar a situação, fazendo piadinhas bestas e coisas do tipo. E através desses diálogos os personagens eles passam uma mensagem sobre a situação de guerra que fica consideravelmente suspensa no ar, deixando para o leitor pensar a respeito disso e concluir o que está acontecendo e a gravidade dos eventos. E também pelo fato de ele fazer uma certa crítica à guerra e à violência que ela traz. Ele faz isso de uma forma interessante, sem ficar fazendo uma panfletagem descarada. Então o que você vai ver nesse quadrinho são diálogos bons e escritos com habilidade. Pela parte dos desenhos a gente vê, como eu já havia avisado a vocês, se trata de um quadrinho maior de idade e ainda por cima com tema de guerra. O desenho serve para retratar a violência gráfica da forma mais explícita possível, com mortes e pessoas sendo cortadas ao meio, pedaços de corpos ou sangue e execuções mostradas de uma maneira bem clara, mas nem por isso colocada de uma forma banal dentro da história. No caso da ambientação, a qualidade do desenho é aquela coisa que a gente já conhece no geral dos mangás. Os cenários urbanos, os mechas que eles usam para combater, os armamentos, os veículos são bem desenhados e bem detalhados também. E as figuras humanas elas são tanto caricatas e às vezes elas ficam até bem feias, mas não é nada que chega a atrapalhar a qualidade do desenho. Outro detalhe do desenho do artista que trabalha nesse mangá é que ele usa de referências fotográficas. Algumas são bem evidentes, você vai perceber isso enquanto lê o mangá, mas são desenhos no geral muito bons, são desenhos habilidosos e passam a impressão a cada cena que é exatamente aquilo que o roteiro está tentando passar para o leitor. São desenhos muito bons que fazem com que o leitor se sinta imerso dentro daquele ambiente. As cenas abertas são muito bonitas, as cenas de guerra são muito bem detalhadas, principalmente quando tem a ação com os robôs que eles utilizam para combater. As cenas de voo de jatos e aviões, de uso de armamentos, são muito bem feitas também. E no geral elas passam uma ação que é aquela coisa, deixa você abismado com o que está acontecendo. Fica aquela coisa da violência suspensa no ar, no impacto que aquilo causa. E o desenho passa isso tudo com muita propriedade. Esse mangá, o Front Mission, ele é um mangá com tema militar, de mechas, de drama também, como ele é descrito. E também sobre uma certa filosofia, um certo pensamento a respeito das guerras. É o tipo de quadrinho que poderia ser mais publicado aqui no Brasil, já que a gente via muito desse tipo de quadrinho mais sério, mais adulto, sendo publicado na época da Conrad. Mas hoje em dia não tem muito disso. A Conrad faliu há um bom tempo, se eu bem me lembro, em 2008 ela foi comprada pela IBEP. E de lá pra cá, mesmo que a Conrad tenha saído do mercado,
você não vê a Panini nem a JBC investindo muito em quadrinhos do tipo seinen, ou de guerra ou mechas, para dar uma variada, mudar um pouco o catálogo e não ficar só naquele quadrinho tipo Naruto ou Dragon Ball, quadrinhos de luta. E seria interessante se eles trouxessem esse mangá para cá. Não só esse mangá, mas outros com temas parecidos ou até mais variados, mas que fossem temas de quadrinhos adultos, não só com temas de guerra, mas quadrinhos com histórias variadas. Você vê que não tem muito quadrinhos voltado para esse estilo de robô, não tem quadrinho voltado para o estilo tokusatsu, que são os seriados japoneses, e também quadrinhos que falassem de outros temas. Pra mim tá meio travado a variedade de quadrinhos aqui no Brasil, de mangás, especificamente desse nicho. Tá faltando as editoras pensarem um pouco mais e selecionarem melhor os mangás que trazem pra cá, pra dar uma variada. Tá muito preso ao mesmo estilo. Seria interessante, por exemplo, se eles trouxessem mangás com o tema de outros personagens, como o Kamen Rider, por exemplo, ou mangás que tratam assim de Super Sentai, que são aquelas séries de aventura japonesas, sem falar de outras dezenas de estilos que ainda não vieram para cá. E parece que as editoras não se interessam mais em ampliar esse mercado, em abrir espaço para outros nichos de mangás. Mas fica aí uma boa dica de um quadrinho interessante, um quadrinho relevante que poderia se destacar até entre as publicações que são colocadas aqui. Talvez a JBC ou a Panini futuramente traga esse mangá para cá, e fica aí como uma boa indicação para quem gosta de quadrinhos com temas militares e guerras, e também com uma pegada mais adulta. Eu agradeço a você, como de costume eu faço. Obrigado a quem viu o vídeo até agora, e até a próxima.